vocês ficariam surpresos o quanto é necessário. Né? E digo mais, não é tudo isso que o pessoal fala. Caro, assim, a ponto de que... Extremamente acessível. Eu tinha transferido o meu curso do Brasil pra cá. E você já começou a fazer um estágio. Um estágio. Para uma empresa de tecnologia. Opa! Então, especificamente na área de desenvolvimento de software. Mas quando eu cheguei pra ela, falei, olha, eu tô pensando em sair do meu emprego e eu tô pensando em empreender. A primeira coisa que ela falou assim, tá, mas e como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Olá, meus queridos empresários e empreendedores em ação do nosso querido estado de Utah. Estamos começando mais um episódio do nosso EPA Podcast. É isso aí, pessoal. E hoje nós estamos com o nosso queridíssimo, maravilhoso Maicon Formington. É isso, Maicon? Falei seu sobrenome dele? Falou perfeitamente. Agora falou até com sotaque americano. Ó, que bacana. Esse cara tem um sobrenome difícil pra caramba, mas bonito, hein? Formington, Maicon? Formington. Maicon, meu querido. Nós vamos começar aqui agora com o Maicon, tá? Meu nome é Bruno Mendes, pra quem não me conhece. E a nossa quem não querida... me conhece, meu nome é Milka Mendes. Milka. Estamos aqui fazendo esse episódio maravilhoso do EPA Podcast, trazendo o Maicon pra dar pra gente aqui, ó, um show de informações, né, Maicon? Sobre tecnologia, sobre a automatização. Cara, não percam esse episódio, ficam ligados aqui do começo ao final, porque tem muita coisa boa, muita informação bacana aqui. E se você ainda não curtiu, não deu like, não compartilhou, faça isso por gentileza, porque nos ajuda muito. E se inscreva no canal. Né? Se inscreva no nosso canal. Ativa os sininhos para ser sempre notificado em primeira mão dos episódios que estão sendo lançados. É isso aí, pessoal. Acompanhe. Bora fazer essa mensagem chegar mais longe, né? Isso aí. Maicon, meu querido. Seja muito bem-vindo, Seja bem-vindo. Maicon. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo nosso convite. Né? A gente estava batendo um papo aqui, bem descontraído, pessoal, mas agora a gente está ao vivo e agora nós precisamos fazer o cara falar. Então, vamos lá, Maicon. Vamos sim. Muito meu bem. querido, começando, fala um pouquinho pra gente da onde você é, né? Quanto tempo você está aqui no nosso estado de Utah, né? Como que foi esse começo, essa transição, a jornada sua até chegar aqui, até, né, os dias de hoje aí, a sua empresa, tudo que você faz. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Com certeza. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite de vocês. Obrigado. É a primeira vez que eu tô participando de um podcast, então vamos ver como vai ser. Não, vai ser fresquinho. Sou um pouquinho tímido, mas nada, que é isso. Maravilhoso, cara. Conversa entre amigos. Entre amigos, exatamente. Sinta-se à vontade. Mas então, eu sou de São Carlos, do interior de São Paulo, uma cidade universitária. Sim. São Carlos tem 200 mil habitantes, se eu não me engano, 60 ou 70 mil são estudantes. Não, então, bastante. Muitos estudantes, 2 universidades federais na cidade. Então eu sou de São Carlos. Meu pai é de São Carlos, natural de São Carlos, minha mãe é de Curitiba, eles se conheceram, se mudaram para a cidade e desde então, quando me conheço por gente, sou São Carlense, né? São Carlense, São Carlense, né? Exatamente. São Carlos é maravilhoso, cara. Eu conheço São Carlos, muito bacana lá. Gostei muito das vezes que eu tava lá. Trabalhava, né? Tava sempre a trabalho, mas as pessoas muito receptivas, uma cidade bem movimentada. Apesar de ser pequena, né? Não é uma cidade grande, mas bem legal lá. Bem legal lá. E quanto tempo tem que você, né, passou nessa transição aí de Brasil para Estados Unidos? Conta um pouquinho isso aí pra gente. Eu estou aqui em Utah desde 2017, dezembro de 2017. Legal. Na verdade, eu estava em São Carlos, tive a oportunidade de servir uma missão pela igreja a qual eu frequento, e é onde eu conheci minha esposa, e servimos em Curitiba. A princípio, eu nunca tinha a intenção de vir me mudar para os Estados Unidos. Nunca tinha vindo antes? Nunca tinha vindo antes. Sempre aquele negócio do brasileiro, né? O que a gente conhece dos Estados Unidos é através da cultura americana, filmes e música e tudo mais. Mas assim, eu nunca tive aquele desejo de vir. Obviamente que tudo isso mudou quando eu conheci minha esposa. É uma história bem legal como a gente se conheceu. A gente fez um serviço missionário e tem muitas regras, obviamente, que você não pode ter um relacionamento com uma pessoa na missão. Claro. E fato é
que nós éramos bons amigos na missão. Nós terminamos a missão e eu tenho um grande amigo meu que serviu comigo no mesmo lugar e ele se casou com uma amiga da minha esposa. Olha. E aí, na época, já fazia o quê? Uns 7 meses que nós tínhamos terminado a missão. E eles nos convidaram pro casamento. Olha no Brasil. E minha esposa é daqui, ela é americana, ela é aqui do estado de Utah. E acabou que nós éramos amigos e ela perguntou pra mim, mandou uma mensagem, acho que foi no Facebook, falando, olha, tô sabendo que o Marcelo e a Melissa vão casar, tô pensando em ir pro Brasil visitar. Você vai no casamento? Opa, já tava pensando em ir, mas agora é certeza que moral da história, a gente acabou se conectando, né? Meses depois que nós tínhamos servido a missão e a gente acabou iniciando o nosso relacionamento, né? Que bacana, namorar naquela época. E aí foi quando meio que surgiu talvez a possibilidade, né? De vir pra Utah. De vir pra Utah. Na época nós estávamos só namorando e eu estava estudando, fazendo um curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Opa. Em Araraquara, que é a cidade vizinha, Sim, né? Araraquara. No Instituto Federal de Ciência e Tecnologia. E na época, eu tinha acabado de retornar da minha missão, tinha retomado os meus estudos e comecei um novo relacionamento. E eu tava, e agora? O que eu faço da minha vida, né? Será que eu termino os estudos no Brasil? Será que eu vou para os Estados Unidos e continuo os estudos? Enfim. Começamos a namorar e aí surgiu a oportunidade de eu vir pra cá e pra Utah pra visitar a princípio. Né? Não era nem pra mudar, porque ainda nós estávamos se conhecendo. Então eu vim pra cá em verão de 2017, pra Utah, com visto de turista, justamente pra visitar até então a minha namorada, né? E conhecer um pouquinho. Conheceu a família. Conhecer a família e tudo mais. Saber se vai pra frente. Saber se ia vingar ou não, né? Como eles falam. E eu vim pra cá, eu gostei bastante. Legal. Foi bem no verão. Então, assim, as montanhas. Montanhas, tudo muito lindo, né? Chamou tudo muita verde, atenção. É uma coisa maravilhosa. O Utah é maravilhoso. Legal. E quando você decidiu, avançando um pouquinho ali depois do seu casamento, quando você decidiu se casar e tudo mais e veio pro país, qual foi a sua primeira impressão dos Estados Unidos? A sua impressão morando? Porque é diferente a perspectiva de quem vem como turista e de quem mora, de quem vive aqui. Bem, quando eu me mudei pra morar mesmo, foi 6 meses depois, né? Eu apliquei pro visto de estudante e eu vim pra cá como um estudante. E a primeira impressão que eu tive, não só dos Estados Unidos, mas de Utah, em Salt Lake, foi, nossa, aqui é a capital? Cadê todos os prédios, né? Nossa, muito pequeno as coisas. Muito urbano. Muito, exatamente. Urbano, não, como é que fala? É muito cidade de interior, né? Exatamente. Muito. Porque na época eu tava morando em Salt Lake, então uma das coisas que eu estranhei assim, tudo tem, a gente tem acesso a tudo, né? A questão de mercado, loja, tudo muito próximo. Mas assim, a cidade, tipo, prédios e tudo mais, eu senti muita falta. Okay. Mas eu diria que para você, com certeza, a questão cultural, né? Porque, obviamente, nós como brasileiros, a gente tem a cultura brasileira enraizada, né? Então, uma das coisas que eu achei diferente na cultura americana foi mais a questão, tipo, do individualismo, de certa maneira, né? Acho que os brasileiros acabam sofrendo um pouquinho. Sei. Pelo fato de eu estar namorando na época uma americana, que hoje é minha esposa, então, assim, eu fui, como posso dizer? Não sabia como lidar com a situação. Exatamente. Então, assim, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não falava inglês. Sim. Então, tinha a barreira do idioma e a barreira cultural. E quando eu me mudei pra cá, eu já fui exposto nos dois, porque eu, assim... Foi uma transição repentina, né? Exatamente. Sem o idioma e ter que se comunicar com a família da minha esposa. A minha esposa fala português, então ela me ajudava a fazer... Fazer o translate. Exatamente. Mas eu, assim, me comunicar com os pais, com os irmãos falar dela, das suas intenções. Falar com as minhas intenções. Então, assim, acho que, obviamente, foi o que foi o mais pesado, mais difícil, né? Vamos dizer assim. Caramba, meu. Mas, assim, isso é uma coisa que muitos, quando vêm pra cá, passam, né?
E assim, mesmo às vezes você não se relacionando diretamente com o pessoal, né, com o cidadão americano, às vezes você vem para cá e cai na comunidade brasileira, mas você ainda precisa viver uma vida social no país onde você está que fala inglês. Exatamente. Então tem muita gente que às vezes não, né, na maioria das vezes sente muito também essa dificuldade, esse frio na barriga, aí resolver um problema, alguma coisa, pôr filho na escola e tudo mais, aí você tem que falar inglês, não tem ninguém que te ajuda. Uma das coisas que assim, desde o momento que eu decidi que eu ia me mudar para os Estados Unidos, que eu tentei colocar na minha mente, foi o fato de não fazer comparações. Legal. Porque assim, obviamente, né, tem muitas coisas que eu amo com respeito ao Brasil. Culturais, do idioma, da comida e tudo mais. E, obviamente, quando você vem para um lugar novo, querendo ou não, a gente acaba comparando. É muito, muito comum. Sim, né? Nossa, tanta saudade daquilo, sim, disso. Exatamente. Mas é também entender que é parte da cultura. Assim, querendo ou não, os imigrantes somos nós, né? Nós que estamos aqui. Nos adaptando a uma nova cultura, né? Então, assim, eu sempre tentei ter a mente aberta, de certo ponto que, já que eu estou aqui, eu vou me relacionar com brasileiros. Eu quero ainda cultivar aquela parte importante da minha cultura, e se eventualmente eu conhecer brasileiros aqui nos Estados Unidos ainda é um plus. Mas também eu estou com a minha mente aberta para aprender novas coisas, né? Para me imergir numa nova cultura. Sem um preconceito, né? Os americanos fazem tantas coisas diferentes. E fala, mas a mesma é bem provável que eles dizem. Diga pra gente aí, o que eles pensam sobre a nossa cultura? A sua esposa é americana, você pode dizer pra gente, né? Exato, você pode dizer com propriedade. Eu diria... que a gente pensa que tudo que eles fazem é estranho, mas eu não acho que eles devem pensar diferente da gente. E é bem provável que eles olham pra gente e falam, bem estranho também, bem estranho demais, né? Esse negócio brasileiro, ficar essa abraçação, né, assim... E às vezes ter certas atitudes de intimidade que o americano não está acostumado a ter. Eu acho que assim, uma das maiores, não vou dizer dificuldades, mas diferenças, é talvez o primeiro contato. O americano em geral, obviamente que vocês talvez já observaram isso aqui, né? Sim. No primeiro contato eles são mais reservados, né? Até na maneira de tanto de se comunicar, tanto de mostrar uma certa afeição. Mas eu observo que ao longo do tempo, quando você desenvolve uma amizade, eles são tão calorosos quanto os brasileiros, né? Sim, que eu acho que o que facilita muito é que os brasileiros, eles são muito mais amigáveis, é muito mais fácil você fazer... Um desconhecido vira amigo rápido. Exatamente. Né? Então isso no que envolve a questão de relacionamento, né? Mas assim, o que eu admiro muito dos americanos é que a partir do momento que você cria aquele laço, eles, assim... É difícil ser quebrado, né? A não ser que você faça alguma besteira. Exatamente. Né? Realmente, isso é a questão da confiança, né? Quando te conhecem e confiam em você, acabou. Então isso aí faz a gente aprender bastante com eles, né? Então é muita coisa pra gente aprender. Exatamente. Mas fala um pouquinho pra gente agora como você começou a trabalhar aqui, a construir essa sua ideia de ser um empresário, um empreendedor. Sim. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso, meu querido. Exatamente. Então, e eu me mudei para os Estados Unidos aqui em 2017, dezembro. E aí, moral da história, eu tinha transferido o meu curso do Brasil pra cá. Eu fui pra UVU, Utah Valley University. Foi, assim, o college que aceitou a maioria dos meus créditos que eu havia feito no Brasil. Então, eu dei continuidade na minha educação. Na época do Brasil, eu estudava análise e desenvolvimento de sistemas. Quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos, eu mudei o meu major para Computer Science. Tá. E isso foi em 2018. Só que assim, obviamente, quando eu cheguei eu não falava muito bem inglês, então eu precisei aprender inglês. Fui de uma escola de inglês por um semestre. E assim, com aquela o que me ajudou muito mesmo foi a mentalidade de, olha, já que eu estou aqui, vou emergir. Né? Vou emergir. Vou falar o máximo que eu posso. Vou pro tudo ou nada. E pelo fato da minha esposa e a família dela me ajudou, foi um grande plus, porque eles não falavam português e não falavam inglês. Então, assim, foi aquele negócio
Te colocou numa fogueira. Exatamente. Então, isso me ajudou muito a aprender o idioma. Isso é legal. A partir do momento que eu aprendi o idioma, eu fiz todo o processo de aplicação e a transferência, né, para a Universidade Americana. Uhum. E foi quando eu dei continuação aos meus estudos. Legal. E aí, assim que eu estava na universidade, na UVU, eu tive a oportunidade de fazer um internship. Como é que fala? Internship é um intercâmbio? Intercâmbio. Não intercâmbio. Não, o que eu quero dizer, eu fiz um... Desculpa. Eu ia pedir ajuda. Nós não fizemos universidade aqui, então Internship é como se fosse... Quando um estudante ele trabalha para uma universidade. Isso. Ah, tá, legal. Um estágio. Isso é a palavra. Desculpa. Imagina, nossos universitários ali então, ajudam. Vamos lá, só para vocês entenderem, tá? Ele começou a fazer o internship, né? Que para quem não sabe, como a gente, né? Que é uma coisa que não está familiarizada em nosso vocabulário, tá? O internship é um estágio. É a mesma coisa do estágio. Uhum. Então, você estava na faculdade e você já começou a fazer um estágio. Um estágio. Para uma empresa de tecnologia. Opa! Então, especificamente na área de desenvolvimento de software. Bacana. Então, foi muito legal, porque a universidade me proporcionou essa oportunidade de, enquanto eu estava cursando, eu também tenho a oportunidade no campo, né? Na empresa. Que legal, legal. Aprender também na prática, Na né? prática. Bacana. E aí, moral da história, eu trabalhei nessa empresa por 4 anos. Uau, eu terminei a universidade, eles me efetivaram e eu trabalhei lá por 4 anos na área de desenvolvimento de sistema como engenheiro de software. Legal. Na área de tecnologia e finanças. Uau. Então, eu tive essa experiência com essa empresa. E a moral da história, na nossa vida, pelo menos o que eu imagino, né? Uhum. Essa era a minha meta. Eu quero me formar, eu quero encontrar um bom emprego na área a qual eu estudei. Na qual você estudou, E vamos ver o que acontece, né? Eventualmente pegar um cargo maior, uma oportunidade melhor. Uma oportunidade melhor. Exatamente. Visando, né, a sua melhora, o seu crescimento. Exatamente. O empreendedorismo é algo que eu sempre quis. Eu sempre, assim, internamente, eu sempre imaginei que eu gostaria de empreender, de ter o meu próprio negócio. Uhum. Mas algo que assim, não sei se foi pensado ou não, é que eu precisava da experiência. Ah, legal. Construir skills. Construir, né? um set de skills, né? Uhum. E através da experiência, eventualmente um dia, abrir meu próprio negócio, mas eu não sabia quando. Acho que é bem legal essa ideia. O Brasil, ele investe muito na ideologia de formar empreendedores ali. Uhum. Então, acho que, querendo ou não, muitos ali são picados pela ideia de empreendedor. Pelo mosquitinho do empreendedorismo, né? Mosquitinho do empreendedorismo. Assim, não é nem tanto que o Brasil forma empreendedores, né? Ele não forma, mas ele cria a ideia. Ele alimenta essa ideia. A maneira em que a gente vive no Brasil, né? E essa questão difícil, né? De leis trabalhistas que a gente tem lá e tudo mais. E também... Sim, você querer ser dono do seu negócio para você prosperar, para você ganhar mais, para você ter uma condição melhor, né? Que todo mundo sabe que quando você é dono do seu negócio, você consegue, né, prosperar mais. Você consegue, né, sair do limite que é o salário e começar a trabalhar com os seus próprios resultados. A gente tem isso, né? A gente tem essa visão no Brasil. E quando a gente traz isso para cá, a gente começa a trabalhar isso de uma maneira mais efetiva, mais forte e com mais resultados, né? Porque a dificuldade de se empreender aqui não é igual à dificuldade de se empreender no Brasil de forma alguma, com certeza, né? O empreendedor, ele tem muito mais oportunidades e mais brechas, né? Vamos dizer assim, que mais caminhos, né, de empreendimento do que no nosso querido país, infelizmente, né? Então, legal. Você finalizou esses 4 anos aí de empresa, aí é onde você começou a trabalhar com o seu empreendedorismo? Ou não? Na verdade, assim, não foi ainda aí. Eu imagino assim,
depois dos 4 anos trabalhando para a empresa, eu adquiri a oportunidade de crescer financeiramente, consegui adquirir minha própria casa, algumas metas que eu já tinha com a minha esposa alguns anos atrás. Legal. Alcançamos as nossas metas e a gente estava, e agora? O que a gente faz, né? E chegou num ponto que eu já não estava mais feliz na empresa que eu estava. Eu simplesmente estava trabalhando e eu já não sentia mais aquela motivação. Tava ficando boring, né? Exatamente. Era um dia após o outro, né? Você vai lá, clock in, clock out, clock in, clock out. E eu não tava, assim, vendo muito progresso. Tinha alcançado um certo patamar na empresa, mas simplesmente não era o seu feliz. teto, né? Não estava feliz. Você chegou até ali. Exatamente. Aí você fica estagnado. Mas ainda também não... Apesar de ter o desejo de empreender, ainda não estava pronto para empreender, para começar a empreender. E foi quando eu tive um convite de um amigo meu, que trabalha com vendas, aqui nos Estados Unidos. Legal. Ele falou, Michael, sei que você está trabalhando na sua empresa há um certo tempo, e que tal você fazer uma temporada de vendas para mim? E assim, eu nunca tive tido necessariamente uma experiência com vendas, eu nunca trabalhei com vendas. Apesar de eu gostar de conversar, de me comunicar, mas eu nunca tinha trabalhado com venda tanto no Brasil quanto aqui. Mas eu achei legal, achei uma coisa desafiadora. Eu falei, pô, legal. Top. Na época eu tava trabalhando home office. Eu falei, olha, então simplesmente eu posso sair para fazer venda. Eu continuo na minha empresa, né, trabalho o horário normal. No final do dia, que é que eles chamam que é o golden hour, né? Que é o final do dia, para quem faz venda é ótimo, porque é quando o pessoal tá em casa e tudo mais. Eu saí e comecei a fazer venda. Moral da história, eu trabalhei com esse meu amigo por 3 meses fazendo vendas. Legal. E era empresa de quê? Era uma empresa que eles faziam reparo de granizo para carro, lá no Texas. Legal. Que legal. Então, é tipo assim, imagina assim, no Texas tem muito, muito granizo. Tipo, todo mês, assim, no verão, cai muito granizo. E aí danifica os carros. Ele tinha um body shop. E o que eu fazia como vendedor era entrar em contato com essas pessoas, com as pessoas e fechar a venda. Eu trazia o carro, ele consertava, fazia todo o trabalho com a seguradora e eu ganhava comissão nisso. Legal, cara. Moral da história, depois dessa experiência como vendas, eu meio que aprendi que eu consigo fazer coisas que eu nunca tinha feito. Porque assim, na universidade, você estuda, você é treinado a fazer algo. Eu consegui o meu emprego logo depois. Eu tinha aquele mindset, não, essa é a minha limitação. Eu sou um engenheiro de software. Então tudo que eu posso fazer é ser um engenheiro de software. Entendi. Quando eu tive a experiência de fazer vendas, a minha mente ela se expandiu. Do que, olha, eu sou um engenheiro de software, mas se eu precisar fazer vendas, se eu precisar fazer A, B, C e D, eu também consigo fazer. Legal, cara. Legal. E aquilo me deu... Era aquele fogo que estava faltando, né? E agora? Poxa, o que eu posso fazer? Era o clique, né? Era o estágio que estava faltando ali. Era o clique. É algo que me trouxe uma certa motivação. Legal. Novidade, né? Encarar uma coisa nova. Né? Você fez, experimentou por 3 meses, viu que tinha capacidade, falou assim, não, agora eu vou atacar, agora eu vou... Então, poderíamos dizer que esse foi o ponto que te motivou a começar a empreender, começar a sua empresa? Ou teve um outro motivo que foi mais... Olha... fundamental? Eu acho que foi isso que realmente... Você falou assim, poxa, eu sou capaz, hein? Sou capaz. De fazer muita coisa. Exatamente. Aí, assim, muito bom. É confiança, né? Autoconfiança. É autoconfiança em dizer, olha, eu consigo fazer coisas que eu não estou acostumado a fazer. Porque assim, eu tava ali naquela zona de conforto, essa é a grande realidade. Né? Eu tava numa empresa que me pagava bem, assim, eu tinha minha rotina diária de emprego, de horas, e depois disso, tá tudo certo. Mas não tinha o desafio. Não tinha o desafio, entendeu? E quando eu tive a oportunidade de experimentar algo diferente, aí foi quando clicou. Falou, olha, você pode fazer coisas diferentes. Mas é lógico que eu tive a oportunidade de vendas e eu falei, o que eu faço na minha vida agora? Né? Terminou a temporada de vendas, voltei para Utah e eu tava, e agora, o que eu faço? Tenho 2 opções, eu continuo em vendas ou
eu continuo no meu trabalho. Seu trabalho, né? O meu trabalho eu já tinha como descartado. Cheguei no meu chefe e falei, olha, e aí? O que vocês podem me oferecer diferente? Na época, ele falou que nada. Eu falei, não quero continuar. Conversei com a minha esposa, ela falou, siga o que você quer fazer. Então a minha escolha era, eu continuo em vendas, ou eu... Continuava ali no seu ramo. No meu ramo. Posso aplicar para uma vaga, já tenho experiência e tudo mais. E aí foi quando eu me conectei com o que é hoje meu business partner, é Brandon. Ele na época, ele é empreendedor. Ele já tá nessa empreitada há alguns anos. Legal. E a gente sempre conversava sobre empreendedorismo. Ele tem um resort na Califórnia hoje. Opa. E ele sempre, Michael, sempre trazendo ideias, né? Comentando sobre a possibilidade de empreender e tudo mais. Só que a gente é amigo há alguns anos, né? Quando ele começou a falar sobre empreendedorismo pra mim, eu não estava pronto. Foi na época que eu ainda estava trabalhando, focado naquilo. Estava focado em crescer, adquirir experiência. Estava na base ainda. Exatamente. Depois que eu tive a experiência com vendas, a gente começou a se conectar mais e ele começou a me mostrar algumas oportunidades. E foi quando ele falou, olha, o meu pai, ele tem uma empresa de tecnologia e eles estão tendo muita dificuldade em implementar um sistema de CRM. Eu sei que você agora está tentando figuring out, né? Tipo, tentando descobrir o que você quer fazer. Alguma coisa. Você estaria disposto a trabalhar comigo nesse projeto? Falei, claro. Moral da história. Ajudamos o pai dele a empresa a implementar o sistema de CRM. No final da implementação, eu olhei para ele e falei, cara, a empresa do seu pai tá super feliz com o resultado. Todo mundo gostou. O que você acha da gente iniciar o nosso negócio nessa área? Legal, existe... Você viu uma oportunidade. A oportunidade apareceu. E qual que era a oportunidade? Que empresas hoje, elas pagam muito dinheiro para implementar um sistema e muitas vezes o sistema não é específico para a empresa. Então, assim, o sistema, ele tem as ferramentas, mas as empresas elas não sabem como otimizar aquelas ferramentas de modo que faça sentido, que realmente traga benefício, funcione. E aí foi exatamente porque o que eu me encontrei, onde eu consigo utilizar o meu conhecimento técnico, né? E eu também consigo usar as minhas habilidades de venda. E sentar, por exemplo, com você hoje, Bruno, e você me mostrar o que a sua empresa de fato precisa. Entendi, legal. Você conseguiu encontrar um mercado que você domina. Exatamente. Isso é bacana. Assim, eu sempre falo com o pessoal, né, com as pessoas, né, próximas, que quando você começa a desenvolver esse seu espírito, esse seu lado de vendedor, né, você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Por quê? As vendas te impulsionam e te levam a enxergar a necessidade do cliente, a necessidade não a venda em si, né? Não o ato de vender, e sim o ato de compreender o seu cliente. Então, quando você começa a trabalhar no seu lado vendedor, você começa também a trabalhar no seu lado de compreensão dos problemas e das dificuldades que o seu cliente tem. Então, isso aí te leva a ter visão de um funcionamento, né, de como as coisas funcionam na empresa, do cliente, até mesmo na suba, de uma maneira diferente. Né? Exatamente. Isso aí instiga bastante, né, assim, cresce, faz aflorar bastante aí essa visão, né, de empreendedorismo, né, vamos dizer assim. Eu acho que todo empreendedor precisa fazer aflorar o seu lado de vendedor, com certeza. Legal. Isso Legal. Então a Power Up já aconteceu. Então, e qual legal. é a solução que a sua empresa oferece para os clientes hoje? Fala um pouquinho aí sobre a Power Up. Com certeza. Power Up. Isso mesmo. Então, a ideia nasceu da Power Up Tech, onde hoje o que nós oferecemos é um serviço de implementação de CRM. O que é um CRM? É um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Então, assim, hoje toda empresa
tem um processo de vendas, correto? Desde como o cliente ele chega até a empresa até o momento que você fecha a venda. Então, um sistema de CRM, ele lhe permite você ter acesso a cada etapa, onde você consegue eventualmente automatizar, você consegue compreender o motivo que o cliente decide fechar ou não a venda. Então, assim, hoje nós como empresa, o que nós fazemos, nós implementamos essas soluções. Né? Legal. Para que um empreendedor, tanto de pequeno negócio, tanto de médio negócio, ele ou ela possa ter noção de como está as vendas, de como está o relacionamento com o cliente. Esse caminho, né? Exatamente. Esse caminho com o cliente. Só fazendo um ressalto disso que você falou com a gente. Empresas, né? Empreendedores, empresas de pequeno e de médio porte, né? Você mostra para eles a importância de se fazer, de se colocar em prática esse sistema de CRM, né? Por que não empresas grandes? Porque as empresas grandes, elas, para serem grandes, elas já passaram por esse, né, por esse processo de implantação desse sistema, né? Então, geralmente, uma empresa que está começando agora ou uma empresa que está a caminho de ser uma empresa grande, esse é um dos motivos, né? Essa é uma das maiores dificuldades dessas empresas, né? Para conseguirem galgar e chegar naquele patamar de empresa grande, né? É exatamente essa sistematização, essa automatização que uma empresa necessita, né? Para poder gerir rápido, produzir mais, vamos dizer assim. Exatamente. As empresas grandes, elas dominam isso. Elas entendem, elas compreendem o ciclo de venda, né? Quantas vezes vocês já viram um anúncio de uma empresa grande e logo em seguida um representante comercial de vendas entrou em contato, né? Exatamente. Né? Então, assim, elas dominam isso. O que para empresas pequenas ou de médio porte é algo que tem muito a se melhorar. Né? Hoje, por incrível que pareça, inclusive a grande maioria de empresas americanas que são de pequeno porte, elas não têm um sistema. Muitos empreendedores, proprietários de negócio, eles não têm um sistema, eles fazem tudo de uma maneira bem manual. Manualmente. E isso é onde dói, né? Onde toma tempo, onde não tem produtividade. Exatamente. Mas eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que, né, assim, eu me coloquei agora no lugar do espectador e do cara que é pequeno, o cara que é médio, que está crescendo ainda, tá? Maicon, poxa, será que isso não é muito caro para eu implantar na minha empresa, não? Isso normalmente é a objeção maior. Quase todas as pessoas empreendedoras que eu conheço, te perguntam isso. A primeira coisa que eles falam, nossa, deve ser muito caro, né, para você implementar isso. Ou às vezes eles acabam falando assim, olha, eu sou muito pequeno, ainda não preciso de um sistema, eu simplesmente consigo lidar com isso no meu celular. Mas pessoal, vocês ficariam surpresos o quanto é necessário, né? E digo mais, não é tudo isso que o pessoal fala. Caro, assim, a ponto de que... Extremamente acessível. Eu diria que hoje, por exemplo, ter um CRM, ter um sistema implementado não é o problema de ter um sistema, encontrar um sistema. Se vocês forem hoje, agora, no seu computador e pesquisar por um sistema de CRM, vocês vão encontrar dezenas e milhares, com diferentes preços. Esse não é o problema. O problema é você pegar um CRM e customizá-lo para o seu nicho, para a sua indústria, para o que você faz. Sim. E assim, o que eu posso garantir para vocês e para todos os empreendedores que estão nos assistindo agora, é que isso vale muito a pena. É um investimento que vai proporcionar que você chegue no outro patamar. Legal. Porque às vezes o pessoal fala, nossa, mas eu não estou disposto a pagar X número de dólares por uma solução. Mas quando a gente senta com o cliente e fala, olha, quanto tempo do seu dia você demora para mandar uma mensagem de lembrete para um cliente? Antes de um serviço. Exatamente. Quanto tempo demora para você mandar uma mensagem depois do serviço para pedir uma avaliação? Muitas vezes nem manda, né? Muitas vezes nem manda. Exatamente. Né? Quanto tempo demora para você, no final do mês, calcular o quanto você fez de venda?
Se você está fazendo hoje através de uma planilha no Excel, se você está fazendo isso hoje através de uma agenda, quanto tempo isso demora? Quanto tempo isso demanda? Quando você começa a calcular esse tempo e nós oferecemos algumas soluções específicas para o seu negócio, logicamente você vai olhar e falar, nossa, mas vale muito mais a pena eu automatizar, eu implementar, porque eu consigo escalar o meu negócio, do que tudo isso for responsável. Eu vou ser o cara que tem que contratar, ou vai ser um funcionário, entende? Então, quando você coloca isso no papel, o ganho é muito maior ter um sistema. Com certeza. Entra num processo automático, né? Onde você não precisa ficar gastando ali, queimando o seu neurônio para fazer algo repetitivo que você não teria necessidade de fazer se tivesse um sistema de CRM. Exatamente. De CRM, perdão. Que legal, cara. Não, isso é fato. Isso é fato. E às vezes o pessoal fala assim, não, é igual você mesmo disse, né? Eu sou pequeno, acho que eu não preciso disso, né? Não sei se realmente vai fazer a diferença. Assim, quando você tem tempo para poder investir naquilo que realmente precisa ser investido, né? Você não fica ali nos miscelâneos ali, cuidando daquelas coisinhas pequenas, com certeza tem muito mais. E o que diferencia também, que isso melhora a experiência do seu próprio cliente. Ele tem um respaldo mais rápido. Exatamente. Em relação a várias coisas que você... E o seu cliente se sente mais acolhido, né? Nossa, poxa, o Foi Bruno, uma atenção especial, ele vai vir fazer uma visita aqui no meu estabelecimento, ele me mandou mensagem 20 minutos antes. Depois que ele veio pra cá, ele mandou uma outra mensagem perguntando se eu tinha alguma outra dúvida, alguma outra pergunta. Ele se sente assim, poxa, realmente o Bruno se preocupa comigo. Isso é bacana. Isso Entendeu? é bacana. E isso é uma coisa, vamos dizer assim, que isso é uma implementação que é necessária para qualquer comércio, seja pequeno, seja médio, seja grande. Independente da indústria, independente do tamanho. Independente da quantidade de clientes que você tenha. Né? Se você tem um cliente, beleza, mas se você está galgando e crescendo no seu negócio e você começa a ter 10, 15, 20 clientes, você não vai ter cabeça para gerenciar tudo isso. Imagina se você tem hoje, que seja 20 clientes. Hoje a gente está, por exemplo, na época dos holidays, né? E você quer mandar uma mensagem customizada para esses 20 clientes. Falando, Bruna, Milka, Happy Thanksgiving. Num sistema de CRM, você consegue fazer isso em questão de segundos. Você seleciona a lista dos clientes, cria o seu template de mensagem e manda. Envia. E a pessoa, quando recebe, fala, poxa, que legal, recebi uma mensagem agora, lembrou de mim. É isso aí. Então, o seu relacionamento com o cliente melhora muito. Isso é bacana. Melhora muito. Isso é bacana. Muito bem. Bem, vamos lá, vamos seguindo. Para você que está aqui nos assistindo, não se esqueça, ativa aí o seu sininho, se inscreva no canal. Fique ligado em todo o nosso conteúdo, compartilha com aquele seu amigo, aquele lá que está começando, que já tem um negócio, precisa ouvir essas palavras aqui desse cara, fera demais, que é o Michael. Compartilha e comenta, deixe seu comentário. Deixe-nos saber, né, sua opinião, o que você acha a respeito. Se você tem uma dúvida, quer perguntar alguma coisa, quer fazer um comentário para o Michael, deixa seu comentário aí para a gente no final desse podcast. É isso aí. Vamos voltar então. Vamos lá, seguindo. Já aprendemos o que é um sistema de CRM. Né? O que significa a sigla CRM? Customer Relationship Management. Uau! Pegaram a visão aí, galera? Customer Relationship Management. Ou seja, o gerenciamento de um relacionamento com o cliente. Tá? Que bacana, cara, que bacana. Bom, eu sabia, né? Com certeza. Eu sabia, mas tem muita gente que, como eu não sabia um dia e tive a curiosidade de correr e pesquisar e saber o que é. Tem muita gente que não sabe, né? Por isso que eu sempre gosto de perguntar. Vamos lá. Meu querido, bem, qual seria a dica que você daria para aqueles que estão começando, estão no nível inicial aí, de empreendedorismo aqui nos Estados Unidos? Qual é a dica que você daria para essas pessoas? A primeira dica é inicie o seu negócio o quanto antes. Eu também tive muito desse medo antes de começar, né? Nossa, eu preciso ter a melhor oferta. Eu preciso oferecer o melhor serviço. Eu preciso ser o melhor em vendas. Mas, na verdade, são coisas que eu ainda estou aprendendo.
Se eu não tivesse iniciado... E eu acredito que vai estar sempre, né? Sempre. Porque a gente sempre passa por níveis diferentes, tudo muda, o mercado muda, tudo está sempre em transição. Então, Exatamente. você nunca vai ser a mesma pessoa sempre. Exatamente. Eu diria, independente, inicie o quanto antes. Legal. Né? Se eu pudesse iniciar meu negócio alguns anos atrás, é bem provável que hoje eu estaria colhendo mais coisas positivas, né? Então, assim, não tenha medo. Né? Inicie o seu negócio, tente, aprenda com seus erros, né? E Legal. lógico, para as pessoas para os empreendedores que estão aqui nos Estados Unidos, estão nos assistindo agora, domine o idioma. Isso é um grande diferencial, né? O inglês é mais do que essencial. É verdade. Não só o inglês, mas você ser uma pessoa persuasiva no inglês. Isso é legal. Isso é legal. Legal. Independente da sua indústria, independente do que você venda, do que você ofereça, tenta aprender o inglês de tal maneira que você consiga persuadir, que você consiga, primeiro, identificar qual é o problema do seu cliente, qual é o problema da empresa, e depois você vende não o seu serviço, mas você vende a solução de uma maneira persuasiva para aquele negócio. Isso é bacana. Legal. Aí entra realmente no espírito de vendas. Exatamente. Né? Isso é bacana. Eu te conheci numa outra oportunidade, eu só queria falar um pouquinho a respeito de o que você acha sobre networking. Porque foi exatamente nesse momento em que a gente se conheceu, certo? Exatamente. Legal. O que você poderia falar pro pessoal? Eu diria que networking, hoje, até para minha empresa, é uma das coisas fundamentais. Por que é fundamental? Porque através de networking, você consegue expandir a sua rede de contatos. E é onde no networking você tem a oportunidade ali, cara a cara, de conversar com um empreendedor. Exatamente. Legal. Porque assim, hoje... E acho que não importa se é americano, hispano, brasileiro. Conhecer pessoas é o que vai dar um caminho diferente. Ideias novas. Exatamente. E novos negócios. Novos negócios. Eu sou muito fã de uma metodologia de networking que chama Giver's Gain. Giver's Gain. Isso. O que significa Giver's Gain? Normalmente, quando você vai num evento de networking, quando você conhece outras pessoas, no fundo da sua cabeça você sempre está interessado, talvez, em vender o seu produto ou o seu serviço. Não, eu vou lá, eu quero conhecer o Bruno e a Milka porque eu quero que eles sejam os meus clientes. Né? A mentalidade do Giver's Gain é um pouco diferente disso. Ao contrário. Né? Você vai para doar um pouco do seu conhecimento, para doar um pouco de você. Eventualmente, no futuro, Bruno, se a gente vier fazer negócio, é maravilhoso. Ótimo. Mas assim, eu conhecer você, eu participar de um evento de networking não é condicionado para mim fechar com você. Legal. Eu quero aprender com você. E se possível eu conseguir doar um pouquinho do que eu sei, ou doar um pouquinho de quem eu conheço que pode se beneficiar com o seu serviço, é o que eu ofereço. Legal. Quando você tem essa mentalidade, o que tem ajudado muito a minha empresa é que assim, acontece de uma maneira orgânica. Automático. Né? Assim, vem sem... Porque acontece, toda vez que eu lembrar do Bruno e da Milka, eu vou saber o que vocês fazem. Vocês não tentaram vender pra mim ali na hora. Vocês genuinamente tentaram me conhecer, entender qual é o meu negócio, o que eu faço. Então assim, se vocês amanhã se depararem com uma oportunidade, vocês vão lembrar, poxa, o Maico faz isso. Eu vou lembrar, o Bruno faz isso. Então assim, se você tem a mentalidade de doar um pouco de si, é o que realmente faz a diferença. E o networking realmente é fundamental para isso. Faz essa mágica, né? Faz. E essa relação, quanto mais bem executada essa relação do networking com as pessoas que você conhece, que você começa a tá ali no meio, né, mais legal fica, né, essa questão de ganho mútuo, né? É como Deus fala, né, dando que se recebe. Exatamente. Então assim, você doa e ao mesmo tempo você recebe indicações. Às vezes você não fecha negócio com aquele cara que você fez o networking, mas
a partir daquele momento em que você conheceu aquela pessoa, ela sabe o que você faz, ela viu quão legal você é, quão bacana, quão séria, quão índole você tem, e te indica para pessoas que você ainda não conhece, para você fazer mais networking ainda, vende mais, conhece mais ainda. É impressionante, é surreal, é muito legal. Isso aí. Vamos lá para as perguntinhas. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao unir suas habilidades técnicas com vendas e marketing? O que foi o nossa? Mais as dificuldades maiores, né? A maior dificuldade. Olha, eu diria assim, o primeiro ponto é entender, pelo menos na minha área, na minha indústria, que nem todo mundo é técnico. Hoje, por exemplo, o dono de negócio, independente da indústria, certo? Ele ou ela está preocupado com o negócio deles. Eu não posso chegar hoje para vocês e falar, olha, tem essa solução e ser extremamente técnico. Não, eu tenho que traduzir o meu conhecimento técnico e falar, Bruno e Milka, simples, né? A minha solução vai resolver esse problema e vai fazer com que você chegue nesse lugar. Nesse resultado. Demorou muito para você entender esse processo? Porque assim, eu sempre estive acostumado aos termos técnicos e conversar com pessoas da área técnica. Com engenheiros, com programadores. Então, assim, eles me passavam os requerimentos. Você passou muita vergonha? Sim, porque às vezes... E assumir, né? Assumir que um determinado cliente, ele sabe o que você está falando. E, na verdade, às vezes, as pessoas, elas... concorda, mas no final não entende nada. Não entende nada, não sabe, fica cheia de dúvida, fica com vergonha de te perguntar, porque você vai encher ela de informação técnica de novo. E ela ainda vai continuar não compreendendo. Exatamente. Então, isso... Quando que você percebeu que precisava mudar esse jeito, dessa linguagem? Eu percebi quando, assim... Imagina, eu tenho um cliente, eu faço uma reunião com o cliente, e eu falo tudo a parte técnica. Bonito. Na reunião seguinte, o cara já não sabe de nada. Não lembra. O que era aquilo? O que era aquilo mesmo? O que a gente ia fazer mesmo? Nossa. Não. Tá. Então, isso foi uma das maneiras... Assim, e como eu falo, esse é um processo contínuo, tá? Não é uma coisa que eu aprendi, eu dominei, agora eu sou muito bom. Não. Isso é algo que acontece comigo diariamente. Quando eu entro em contato com algum cliente ou alguma oportunidade de serviço que eu tenho, é justamente tentar compreender né, o que você precisa, para que quando eu lhe ofereça a minha solução e a maneira que eu explico ela para você faça total sentido. Essa é uma das primeiras chaves que eu falo, que eu ensino, né, através dos anos de experiência que eu tenho como vendas, né? O vendedor ele tem que ser habilidoso na leitura do cliente. O vendedor ele precisa ler o seu cliente, saber qual é o perfil do seu cliente. Porque eu sempre falava isso com os meus vendedores, porque eu fui supervisor de vendas, e eu falava com eles assim, você precisa conversar, você precisa falar com o seu cliente na mesma língua que ele. Você não pode chegar no seu cliente, que é um cara simples, e conversar com ele como se você fosse um político de alto padrão. Ou você chegar simplão e querer falar como um malandro de periferia com um cliente que já é mais sofisticado. Você precisa ser como a água, você precisa se moldar em cada situação, em cada reunião de cliente. Isso aí é um ponto crucial, é uma das principais lições no treinamento de vendas. Né? Então é muito bacana isso aí. Isso aí realmente é uma coisa que faz a diferença e faz você, como vendedor, ter sucesso no seu fechamento de vendas, tá? E entender a fundo o seu cliente. Exatamente. Então, meu querido, vamos lá. Os meus comentários às vezes passam um pouquinho. Qual foi o maior aprendizado pessoal que você teve até agora nessa sua jornada de empreendedorismo aí? Olha, eu diria que acabou te ensinando muito sobre você mesmo. Eu acho que você já até falou. Eu diria que a persistência, né? E saber lidar com a insegurança. Legal. Porque ser empreendedor é você estar constantemente lidando com a insegurança. Seja a insegurança financeira, seja a insegurança em você mesmo. Não se sentir seguro, de capacidade, de achar que é possível. Eu lembro que
quando eu cheguei pra minha esposa, ela sempre me apoiou muito, muito. Em todas as minhas decisões. Mas quando eu cheguei pra ela, falou, eu tô pensando em sair do meu emprego e eu tô pensando em empreender. A primeira coisa que ela falou assim, tá, mas e como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Entende? Como que a gente vai sobreviver? Como que a gente vai lidar com isso? Então, assim, é você lidar com aquilo, né? E fazer de tudo para se preocupar com as coisas que estão no seu controle, né? Hoje, o que eu tento fazer individualmente, eu tento dar atenção pro que está no meu controle. Você tinha um plano B quando você decidiu empreender? Se não der certo empreender, eu acho que eu vou pular para ali. Você tinha um plano B ou você estava realmente focado? Focado, certo no que você ia fazer? Certo, Assim, muitas pessoas, elas falam, nossa, mas você vai sair do seu trabalho e vai começar algo novo agora? Por que você não continua no seu trabalho e inicia? Tipo, vai aos poucos. Eu não sei se isso é individual meu, mas eu sempre sou 100%. Se for pra me iniciar algo, eu quero cair de cabeça. Legal. Essa foi a minha mentalidade. Lógico que quando eu cheguei na minha esposa, eu falei assim, vamos tentar por uns 6 meses. Se der certo uns 6 meses, eu volto e talvez volto a trabalhar com vendas. Passou os 6 meses, eu falei, vamos tentar mais 6 meses. E assim vai indo. Sem plano B, ou dá certo ou dá certo. Ou dá certo ou dá certo. Lógico que uma assim, hora dá certo. A gente tem as responsabilidades, né? Eu tenho uma família, eu tenho minhas preocupações, né? Mas assim, 100%. Você é bem otimista, então. Tem que ser. Até mesmo quando eu sinto que eu não sou otimista, eu tenho que pensar que vai dar certo. Eu também costumo, eu gosto de pensar assim. E você poderia dizer que dentro desse período aí, teve um momento que você pensou, pô, isso não é pra mim, eu tenho que desistir. Várias vezes. Assim, os meus dois Michaels, né? É uma batalha constante, não vou mentir. Viver empreendedorismo é bem engraçado. Tem dia que você tá 100% confiante, tem dia que às vezes você perde uma venda, às vezes um cliente... O que eu errei? O que eu falei de errado? O que eu fiz errado, né? Então, assim, é constante, é constante. Boa. É isso aí. O ato de vender, ele precisa ter... O ato de vender, ele precisa ter algo bem, bem específico, né? Que é o recebimento de um não. Assim, não específico, né? Algo que você, com certeza, você tem que esperar. Receber um não. Então, você tem que estar acostumado a receber não. A tomar pancada do cliente. Porque isso aí é algo que com certeza vai acontecer. Se nunca aconteceu com um cara que começou a vender, pode ter certeza que amanhã... Os nãos vão ser maiores do que os sims. Os nãos vão ser bem maiores do que os sims, né? Só que o retorno que os sims vão te trazer vão ser bem maiores que o que o não te traz, né? Sem falar o quanto a gente cresce e amadurece, né? No processo. Isso. Beleza, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Eu tenho mais algumas perguntas. Que pena. Eu tenho mais uma pergunta aqui pro Michael. Eu tô aqui só escutando, porque eu gosto de aprender bastante. Vamos falar um ponto que acho que nós não comentamos muito, mas eu queria ter essa posição sua aí. Você acredita que a missão religiosa que você fez, né, teve um impacto na sua visão de negócio e na forma como você lidera a sua companhia, a Power Up Tech? E como isso reflete em você? Como isso se reflete em você hoje? Completamente. Você acha que o que você aprendeu ali, fala, nossa, foi muito bom ter passado por isso nessa missão, porque hoje, empreendendo, eu vejo que eu posso utilizar. Sim, completamente. E qual seria? Eu diria que 2 pontos principais. O primeiro é a questão do comprometimento, né? A partir do momento que eu tive a oportunidade, eu fiz serviço voluntário por 2 anos. Sim. E desde que do primeiro dia ao último dia, eu sempre procurei o meu melhor em estar comprometido com aquilo. Legal. E hoje esse comprometimento é com a minha empresa. Né? Do momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir, ou que eu estou focado na minha tarefa, estou comprometido. É como estar sempre fazendo o melhor. Manter a constância. Ok. E o segundo ponto é justamente a questão que a gente estava conversando, em receber não, né? Sim. Como missionário, por incrível que pareça, a gente recebe muito. Você já estava vendendo não, sem saber. Muito não. A todo momento, né? Legal. São pessoas com diferentes momentos da vida, diferentes perspectivas. Então, assim, muito não. E saber lidar que quanto mais não você recebe, mais próximo do sim. É, exatamente. E hoje não é diferente. Na minha vida como empresário, é a mesma coisa. Muitos nãos, os sims é o que a gente busca, né? Sim. O que vale a pena. Sim. E assim, essa é a perspectiva.
Eu diria que o serviço religioso que eu fiz me moldou muito nisso. Foi uma escola, não uma academia, né? Te treinou para você chegar e ter sucesso na sua empresa. A resiliência, né? Porque assim, vocês como empreendedores também sabem, tem dias que tá lá em cima, tem dias que lá embaixo. Não é porque você teve 1 ou 2 dias embaixo que você vai abandonar tudo que você iniciou. Claro. É você manter resiliente. Hoje, talvez meu dia não foi tão bom, mas amanhã o que eu posso mudar para me trazer o resultado que eu espero? Exatamente. Algo que eu quero deixar em questão é quando o empreendedor começa a trabalhar com uma questão de pergunta errada, ele não consegue achar soluções para o seu negócio, para o seu comércio. Né? Por exemplo, quando você estava fazendo missão, você estava focado em otimizar a vida daquelas pessoas na qual você iria impactar com a palavra de Deus que você estava levando, né? Estava ali pregando o evangelho e buscando aquelas pessoas que queriam. Ao longo do caminho você achou várias pessoas que disseram não, mas você estava focado em encontrar aquelas pessoas que iriam dizer o sim para você, né? E você não questionava, né? Você não ficava se perguntando, perdendo tempo se perguntando por que essas pessoas falaram não. Você simplesmente deixava essas pessoas que falaram não, né, respeitando a opinião delas, na mão de Deus, e pulava pro próximo. Exatamente. E seguia em frente. Muitas vezes na nossa vida de empreendedorismo, na nossa caminhada de empreendedorismo, o que falta da gente é realmente deixar de lado esses clientes que falam não, parar de ficar perguntando, mas por que eu não vendo? Por que os clientes estão falando não para mim? E começar a buscar a solução no sim. Como eu vou fazer para vender mais? O que está faltando? Né? Continuar o caminho, né? O que está faltando eu implementar na minha técnica, na minha maneira de ser, na minha maneira de falar, para eu poder chegar até o sim, para eu poder chegar até aquele cliente que vai fechar. Né? Sempre olhar pelo lado positivo, sempre olhar para frente, para o que você vai ter de retorno naquele sim, e não no não. E o que é interessante demais em fazer uma comparação, né, com o serviço missionário que eu fiz e a minha vida de empreendedor hoje, é o seguinte: para as pessoas que aceitaram o sim como missionário, o que eu pude ver é a mudança de vida delas. O quanto o evangelho mudou a vida delas para melhor. Isso é a coisa mais gratificante que existe. Legal. E hoje, como empreendedor, para os meus clientes, é ver o progresso deles como empreendedor, com a empresa desenvolvendo e, obviamente, o retorno financeiro que isso traz para mim e para minha família. Claro. Mas, para os dois lados, o que é mais beneficiado nesse processo sou eu. O serviço missionário que eu fiz por 2 anos, apesar de eu ter tido a oportunidade de ajudar muitas pessoas, a pessoa que mais se beneficiou com aquilo foi eu. E hoje, na minha empresa, apesar de eu ajudar outras empresas a ver o sucesso dele, a pessoa que mais aprende, a pessoa mais beneficiada com isso sou eu. Também. A experiência que você ganha, né? O network que você faz, as pessoas novas que você conhece. E continua mudando vidas, né? Porque, querendo ou não, você com o seu trabalho, você acaba permitindo uma nova perspectiva e um novo degrau ali para aquelas companhias. E realmente muda todo o contexto das empresas. É o que você falou, né? A satisfação. Quando você fazia a sua missão, a satisfação de ver aquelas pessoas aceitando sim era o que te gratificava, né? E hoje a satisfação de ver a empresa do cliente dando certo e todo o trabalho que você teve, todo o empenho que você teve, toda essa jornada, essa caminhada que você passou, dificuldades, né? Todos esses processos que você passou, ver o resultado disso tudo sendo o sucesso do seu cliente através do que você aprendeu, é o mais gratificante, né? Exatamente. O dinheiro vem como consequência, mas o mais gratificante é você ver o seu trabalho e o seu esforço dando certo na vida da outra pessoa. Muito bem, legal. Muito bem. Chegamos ao fim. Muito obrigada, Michael. Você que ficou até agora, não se esqueça, deixa aí seu comentário. Nós queremos saber o que vocês acharam aqui do nosso podcast com a entrevista com o Michael. Nos dê sugestões de novos conteúdos. Pergunte, né? Deixe suas perguntas. E compartilha, tá? Compartilha com aquela pessoa que você fala assim,
que você conhece há muito tempo, aquele seu amigo que fala, ai, não aguento mais trabalhar. Pois é, compartilha com ele que ele vai aprender bastante sobre empreendedorismo e vai dar logo um gás para ele iniciar o negócio dele sem perfeccionismo. Só tem que começar. Exatamente. Muito bem. A gente precisa fazer plantar a sementinha ali no amigo, na pessoa que está próxima a você, para ela começar a desenvolver cada vez mais o negócio dela. Para todos aqueles que querem também, vamos deixar logo abaixo do nosso vídeo aqui as informações do Michael e como entrar em contato com ele. Isso então, aí. só segui-los nas redes sociais. Fala aí o seu Instagram. Vamos lá, Power Up Tech CRM é o Instagram. Legal. As demais redes sociais é Power Up junto Tech. Legal. Muito Power bem. Up Tech. Então, você está preparado para fazer uma programação de CRM no seu negócio, no seu business? Acha que é difícil, tá precisando de ajuda? Não hesite, né? Entra em contato com o Michael, bate um contato com ele, né? Que com certeza ele vai conseguir ajudar bastante você aí. Tirar suas dúvidas, fazer um bom deal com você, né? Com certeza, sem dúvidas. É isso aí, galera. Muito bem. Então, chegamos ao final. Muito obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Não, nós que agradecemos pela oportunidade, nós que agradecemos pelo seu compartilhamento com a nossa comunidade brasileira, com as pessoas que querem aprender, que querem receber informações, né? E eu posso dizer em nome de todos aqueles que estão assistindo aqui agora, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua história, pelo compartilhamento da sua história e pelo compartilhamento também do seu conhecimento. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo no nosso podcast. E esse aqui é um cara que está sempre em contato com a gente, está sempre ajudando a gente no EPA. Vocês podem ter certeza que logo, logo tem mais um workshop com o Michael aí, ensinando e dando dicas valiosíssimas de como começar a trabalhar com o seu sistema, né, com a sua sistematização, com o seu, na companhia, né, na sua empresa, no seu negócio, tá ok? Bem. Maravilha. Obrigado, Michael. Pessoal, estamos aqui agora finalizando. Dá um joinha, compartilha, curte, manda para um amigo, tá? Faça a sua parte agora. Nós estamos fazendo a nossa parte aqui, dando para você, trazendo as informações. Faça a sua parte aí, divulgando, dando like, comente, tá? Deixe nos comentários aí o que você achou, tá? Alguma pergunta quiser fazer pro Michael, a gente encaminha para ele. Isso muito importante, tá bom? E fiquem ligados nos próximos episódios. É isso aí. Em breve teremos mais episódios do EPA, então fique ligado. É isso aí, pessoal. No nosso podcast. EPA Podcast! É isso aí, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Então, nosso querido... Meu nome é Milka Mendes. Isso. E o seu? Meu nome? Todo mundo já me conhece. Por que eu vou Boa. falar? Vai lá. Vamos começar de novo.